Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Padre Leonardo e nesta semana, nesta série de vídeos, eu estou explicando como nós podemos ter uma consciência sadia, livre do tormento dos escrúpulos. No vídeo passado, eu expliquei o que são os escrúpulos e por que o método ou a maneira como a maioria das pessoas tenta se livrar dos escrúpulos não dá certo. Eu expliquei para você que existem caminhos errados, caminhos que, em vez de lhe fazer ter uma consciência sadia, ter uma consciência reta, ficar tranquilo, te leva a ter mais angústias, te leva a aprofundar os escrúpulos. Exatamente. E hoje eu vou lhe mostrar o passo a passo, qual é o caminho correto. Na semana passada, aliás, no vídeo passado, eu lhe mostrei os caminhos errados, que a maioria das pessoas segue e por isso entram numa espiral, entram numa emaranhado, e não conseguem sair, por mais que se debatam. Como, por exemplo, uma mosca na teia de aranha, Quanto mais ela tenta sair, mais enroscada ela fica e aí não tem mais jeito. Então, se a gente pega um caminho errado, se a gente começa a fazer com a nossa própria cabeça, pelos nossos próprios esforços, muitas vezes nós pioramos a nossa situação. Mas se nós seguimos o caminho correto, que é o que eu vou explicar hoje, vou lhe dar o passo a passo, aí sim nós podemos tranquilamente saber que estamos na estrada certa, que vamos paulatinamente caminhar para ter esta consciência livre da angústia dos escrúpulos. Mas antes de continuar, eu queria primeiro agradecer às inúmeras pessoas, assim, nem consigo contar o tanto de comentários que a gente teve no vídeo passado, E eu garanto a você que eu li todos os comentários, fiz o máximo para responder a maioria deles, o que eu consegui responder, e eu queria agradecer a sua participação. Fico muito feliz com estas milhares de pessoas que estão aqui, estas tantíssimas pessoas que estão aqui assistindo esses vídeos, Muito obrigado. Muito obrigado você que convidou outras pessoas também para esta formação, para esta semana que vai ser muito especial. Como eu falei no vídeo anterior, eu preparei com muito carinho, já fazem meses que eu tenho vontade de dar esse conteúdo de valor para você, de pegar pela mão. Como eu disse também, os escrúpulos para mim não é uma questão de estudo, não é uma matéria que eu estudei, vi em livros e agora estou aplicando, não. É algo que eu vivi na minha pele, E eu quero que você saiba que isso não é uma coisa extraordinária, que só você tem isso, ou que você tem culpa por ter isso. Não, é muito mais comum do que você pensa, e é um sinal de que você está avançando na graça de Deus. Olha que absurdo isso, Padre, pelo amor de Deus, eu sou tão pecador, só me acho pecador, acho que eu vou para o inferno, que eu vou ser condenado. E o Senhor está dizendo que eu estou avançando? Estou dizendo que você está avançando e eu vou lhe mostrar isso. Padre, explica melhor, como assim estou avançando na vida de santidade, avançando para Deus? Eu expliquei no vídeo passado, a razão muitas vezes de a gente criar escrúpulos de consciência é porque tivemos uma vida abraçando o pecado, tivemos uma vida com má formação, não é culpa nossa. Vivemos num mundo relativista, num mundo liberal, onde tudo é permitido, onde Deus é ignorado, e a gente viveu nessa sociedade. Fomos, inclusive, muito mal catequizados. Então, se você começou a sofrer escrúpulos, é sinal que você está saindo desta fase. E eu vou lhe dizer algo surpreendente agora. Muitos santos, muitos mesmos, tiveram escrúpulos de consciência, sofreram disso. Foi uma etapa para o seu crescimento espiritual, uma etapa para a cura do resquício de orgulho que ele ainda tinha e avançar livremente para Deus como um pássaro que voa sem empecilhos. Muitos santos, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, bom, eu poderia citar aqui inúmeros, Santa Faustina, enfim, é uma etapa, por incrível que pareça, da nossa santificação. Mas é preciso que você supere esta etapa. E aqui eu vou falar uma coisa muito séria. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque o que eu vou falar agora é muito sério. Às vezes a gente
se acostuma com os escrúpulos, a gente acha que não vai ficar livre disso, a gente acha que isso aqui, desisto. Veja bem, os escrúpulos não são uma brincadeira, não é uma coisa que eu posso deixar para lá, não é uma coisa, eu sou assim mesmo e tudo bem, eu sou assim mesmo e não consigo. Não é verdade. Você não é assim mesmo e você não pode ignorar a cura dos escrúpulos. E eu vou lhe dizer por quê. Você não pode ignorar os escrúpulos porque eles podem ser a última artimanha do inimigo para te afastar de Deus. Calma, não fique com medo. O que é que significa isso? Significa que você já decidiu ser de Deus. Você já decidiu ir para o céu. Você já decidiu que quer Jesus. O demônio talvez ele já não consiga lhe conquistar com as suas mentiras. Dizer, a Igreja Católica é falsa, a Eucaristia não existe, ou a confissão só para Deus, não confessa com o sacerdote. Essas coisas, né, vamos falar assim, já não te pegam mais. Talvez venha na sua cabeça como pensamentos automáticos, que são escrúpulo, mas no fundo você acredita em Jesus, você acredita nas verdades cristãs, você acredita naquilo de mais importante, né, nos dogmas da fé que ensina a Santa Igreja. Então, os escrúpulos, eles podem lhe levar a alguns problemas muito sérios se você não tratar, se você realmente não cuidar deles. O primeiro deles é o cansaço espiritual, ou seja, cansar, achar que não é mais para mim. Você pode chegar ao ponto de desistir da fé. Eu, tristemente, já acompanhei pessoas, já vi pessoas que disseram, padre, eu não acredito mais ser possível me salvar. Olha a que ponto essa pessoa chegou, né? Padre, eu cansei, para mim não é possível seguir Jesus. Não é possível porque Jesus é exigente demais. E essa pessoa que até queria ser santa, acabou se afastando da fé cristã. Acabou se afastando da igreja, acabou procurando outras alternativas, porque para ela os escrúpulos levaram ela a pensar que seria impossível ser santa. Os escrúpulos também podem te levar a pensar que Deus não te ama, ou que Deus está sempre irado com você, que Deus está plantando armadilhas, né? Que o mundo é uma incrível armadilha plantada por Deus e que a qualquer momento você pode pisar numa mina e você pode explodir, ou seja, que a qualquer momento você pode ir para o inferno. Aliás, Deus pode até estar preparando um momento que você peque mortalmente, aí você morre, aí pronto, você é condenado. Ou seja, o que eu estou falando é muito sério, é muito grave. Os escrúpulos podem te levar a perder a confiança em Deus, a perder a confiança na sua salvação. É ou não é? Então, qual é o caminho correto? Primeira coisa, você tem que reconhecer que você tem um problema espiritual, um problema, na verdade, na sua consciência. Veja bem, quando eu reconheço que eu tenho um problema, eu dou o primeiro passo para a resolução daquele problema. Reconhecer que eu tenho uma enfermidade é o primeiro passo para curar aquela enfermidade. Muitas enfermidades elas são mortais porque elas não manifestam. Não manifesta uma dor, não manifesta um incômodo, e a pessoa às vezes cultiva aquela enfermidade por anos, quando ela vai manifestar, já é praticamente tarde demais. Então é muito importante que você reconheça. E quando eu digo você reconheça, eu não estou falando uma coisa assim aleatória, porque eu sei que muitas pessoas, e eu faço um grande esforço sobre isso lá no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, né, na mídia, eu faço um grande esforço para que as pessoas reconheçam o seu escrúpulo. Por quê? Porque uma das características do escrúpulo é se esconder debaixo de um manto de desejo de santidade. Existe um manto, uma capa de desejo de santidade em que o escrúpulo se esconde.
E na verdade a pessoa pensa que está buscando a santidade, mas ela está se enganchando, ela está se atrapalhando, ela está indo para o caminho errado e o caminho perigoso. Então, o primeiro ponto é o reconhecer. Padre, como eu reconheço? Você reconhece escutando o diagnóstico correto de um sacerdote sábio, experiente, da sua confiança. Ou você percebendo que outras pessoas boas, pessoas de consciência reta, pessoas justas, pessoas sábias, lhe alertam. Porque às vezes você acha que está todo mundo te perseguindo. Ah, não, é porque ninguém me entende, meu padre não me entende, ninguém na minha paróquia me entende, ninguém na minha comunidade me entende. O pessoal, enfim, acha que o pessoal é relaxado. Tá, eu sei, a maioria das pessoas são relaxadas. Né? A maioria das pessoas vive neste ambiente, né, que eu falei lá no primeiro vídeo, em que leva ao relativismo. Mas, preste atenção, será possível que não tenha uma pessoa, duas, três pessoas, seja um sacerdote, uma religiosa, uma pessoa mais velha, mais experiente, ou eu mesmo, lá no privado, lá no Instagram, lá no YouTube, será que estas pessoas já não te alertaram? Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, isso aqui é exagero seu, isso aqui é escrúpulo. Tá, se você escuta de um, de dois, de três, tem alguma coisa que você deve observar. Será que eu estou sendo escrupuloso? Um outro sinal é aquelas características próprias do escrúpulo, a constante angústia, né? O constante medo de estar pecando, de estar longe de Deus, de não fazer a vontade de Deus, né? O constante medo de que as confissões não sejam válidas, o desejo de confessar de novo, o desejo de rezar constantemente a mesma oração. Fiz uma oração, mas eu me distraí com o passarinho, vou repetir. Entendeu? São sinais de escrúpulo. Então, primeiro ponto, reconhecer. Segundo ponto, pedir ajuda e ajuda adequada. Não é qualquer ajuda, não é qualquer pessoa que pode te livrar dos escrúpulos. Às vezes eu vejo gente escrupulosa tentando ajudar a gente escrupulosa. Cego guiando cego, como diz no Evangelho, cairão ambos na mesma vala, né? Enfim, não é qualquer ajuda. Uma ajuda de um sacerdote da sua confiança, de um sacerdote que você possa abrir a sua vida na confissão e na direção espiritual. E aqui vem talvez o seu primeiro problema. Onde achar um sacerdote assim? Talvez aonde você mora, você não tenha um sacerdote da sua confiança. Talvez aonde você frequenta, talvez no ambiente onde você está, você não ache um sacerdote assim. Bom, pode ser que haja um religioso, um consagrado mais velho, mais experiente, né, mais formado, e que possa também te ajudar. Mas, sobretudo, ter esta pessoa que lhe ajude é fundamental. E se você não tem, padre, não tenho sacerdote, eu sei do problema, né? É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou estendendo a minha mão para que você pegue na minha mão e você possa me seguir, para que você possa seguir os passos que eu vou lhe mostrar. Então, eu estou fazendo aquela função que talvez seria muito bom se você tivesse pessoalmente. Mas mesmo aquelas pessoas que já têm um confessor que gosta muito, que tem um diretor espiritual que gosta muito, talvez elas precisem de uma ajuda a mais, precisam de uma formação, Por quê? Porque a confissão uma vez por mês, a direção espiritual, é meia hora, uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses, e é muito pouco. Talvez você precise de algo mais, e é este algo mais que eu quero lhe oferecer aqui nesta semana. Uma vez que você tem alguém que lhe ajude, alguém que lhe oriente, alguém que lhe estenda a mão, um passo importantíssimo é você confiar nesta pessoa.
você confiar neste sacerdote, você confiar neste diretor espiritual, você confiar nesta pessoa mais sábia. Por quê? Porque é preciso que você entenda que você precisa treinar a sua consciência. A sua consciência, muitas vezes, ela vai errar, muitas vezes ela vai exagerar. Veja, um dos medos que é comum de todas as pessoas que sofrem escrúpulo, da maioria delas, é o medo de ser orientado errado, o medo de se tornar relaxado. É ou não é verdade? É o medo de... Eu já tive isso, né? De o padre chegar para mim e dizer isso não é pecado, e mesmo aquele padre que eu contei no vídeo passado, né, o Monsenhor Humberto, um homem piedoso, um homem santo, e eu desconfiar de que ele estava sendo relaxado comigo, por absurdo que pareça, né? Hoje eu vejo o absurdo, né? O absurdo do meu orgulho, né? O absurdo da minha prepotência, de eu achar, um jovem de 16 anos, 17 anos, 16, 17 anos, sabia mais do que um sacerdote de, sei lá, quase 80 anos, muito bem formado, muito bem instruído, muito piedoso, né? E eu achar não, ou eu achar que ele estava sendo relaxado, ou achar que ele não estava me entendendo, né? Então, às vezes, esse é o principal problema quando a gente tem que lidar com os escrúpulos. E eu queria que isso acabasse de uma vez por todas aqui com você, né? Se eu conseguir acabar com isso, eu já fiz uma grande obra aqui. Veja, não tenha medo de ficar relaxado. O medo de ficar relaxado já revela o seu desejo de Deus, né? O seu desejo de ser santo, o seu desejo de fazer a vontade de Deus. Quem é que fica relaxado? Quem é a pessoa que fica relaxado? É a pessoa que desiste de lutar, é a pessoa que não está nem aí, é a pessoa que não se importa mais com o seu crescimento espiritual, com a sua vida espiritual. O relaxado é o oposto de você, exatamente o oposto. Então a pessoa que caminha para o relaxamento, a pessoa que é relaxada, a pessoa que não liga mais, ela não está mais nem aí para a confissão, ela não está mais nem aí para a comunhão, ela não está mais nem aí para a oração. Olha a frase que eu estou usando, não está mais nem aí, né? A expressão que eu estou usando é essa. E certamente não é o seu caso. Então não tenha medo de tratar os escrúpulos ou de seguir, né, um diretor espiritual, um sacerdote ou uma boa formação como essa que eu estou dando para você agora e ficar relaxado, né? Relaxado no sentido de consciência laxa, né? De perder a retidão da sua consciência, de perder o desejo de você ser santo. Preste bem atenção, porque isso é muito importante. Então eu falei no vídeo anterior que um dos erros, um dos caminhos errados que a gente usa para se livrar dos escrúpulos é o estudo ou acompanhar-se, né, ou escutar pessoas que, no fundo, também são escrupulosas. E esse afã de estudar, de buscar, de alguma forma entender, acaba atrapalhando a minha vida espiritual, atrapalhando eu me libertar disso. Né, é ser emaranhado. Então o que é que acontece? É preciso que a sua consciência seja iluminada com conceitos claros, objetivos, simples. Preste atenção nessa palavra que eu estou falando, simples, porque a vida da graça, ir para Deus não é complexo, porque se fosse complexo, apenas os estudiosos, os gênios, as pessoas muito bem instruídas alcançariam a santidade. E a gente sabe muito bem que não é assim. Muitas vezes são as pessoas mais simples, é aquela senhorinha analfabeta lá da paróquia, né? Aquele senhorzinho pobre, né? Aquela pessoa que não teve muita instrução, mas que tem a sabedoria divina, que tem fé. Então, repito, não sou contra os estudos, absolutamente não. Mas o que eu estou dizendo é que para se livrar dos escrúpulos, você precisa ser iluminado, a sua mente precisa ser iluminada com a luz da razão e a ajuda da graça de Deus. A luz da razão. Então, ver as coisas não pelos sentimentos, preste bem atenção, não pelas as suas sensações, mas
com a luz da sua razão. Então é preciso que você dissolva aqueles nós, mas de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, de uma maneira clara. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, e talvez você tenha isso, já ficaram em dúvida se foram ou não foram excomungadas. Porque estudando, porque vendo algum vídeo, porque, sei lá, lendo alguma coisa, viram que existe algumas possibilidades nas leis da igreja de serem excomungados. E aquilo atormenta tanto esta pessoa que ela vai pegar o Código de Direito Canônico e vai ler, e quanto mais ela lê, mais excomungada ela fica, né? Mais ela acha que fica excomungada. E se perturba, e pergunta para um padre, e confessa, e pergunta para outro padre, e começa a metralhar os padres, né? Vocês pensam que a gente não percebe, né? Tem gente que pega aquelas caixinhas de perguntas lá do Instagram e faz metralha todo mundo, pergunta para mim, para outro, para outro, para outro. E como a gente é tudo amigo, a gente vê, eu percebo a mesma pessoa, né, às vezes até o mesmo texto, Ctrl+C, Ctrl+V, perguntando para todo mundo, para ver se encontra uma saída, né? Encontra uma resposta. E isso atrapalha mais ainda. Outro erro, né? Ficar metralhando para todo lado. Aí você vai ficar mais desorientado ainda, principalmente se for perguntinhas de internet. Por quê? Porque nós que estamos lá colocando vídeos pequenos lá no YouTube, né, algumas frases lá no Instagram, ali são pitadas, ali são, vou dizer uma coisa meio, tá? São migalhas, né? Não é que a gente não queira dar mais, é que não dá tempo, né? Não dá tempo. Então são dicas e não dá para eu conhecer a sua alma, não dá para eu te dar em profundidade. E mesmo interessante, mesmo essas dicas, como pessoas têm sido realmente libertas, realmente curadas, realmente conseguem iluminar a sua consciência, conseguem encontrar uma consciência reta com essas dicas, né? Ou com essas pitadas, porque não são pitadas ruins, né? São, como é que se chama? Aquelas pequenas pedrinhas preciosas, né? Pode ser pequeno, mas é precioso. Então às vezes você pega este ouro, você pega estas pérolas, essas pepitas, né? Essa palavra que eu queria usar, você pega essas pepitas e aquilo tem um valor imenso para você, né? Um valor imenso. Mas o que acontece? Não tem como, às vezes, com uma resposta, resolver todos os seus problemas, porque a pessoa não conhece a sua alma, a pessoa vê a sua frase e não conhece a sua alma. Então, se você metralha para todo lado, você fica mais confuso ainda. Você pode até colocar aqui nos comentários depois, né? Quantas vezes você ficou mais confuso porque perguntou para um padre, para outro, para outro, para outro, para uma pessoa na internet, para aquele influencer, né? Para aquela pessoa que são pessoas boas, né? São pessoas boas, mas às vezes deram respostas diferentes. Por quê? Ou porque não existe uma norma rígida, ele deu a opinião dele, né? Ou porque talvez, enfim, não tem como lhe conhecer com uma simples pergunta ou lhe dar uma resposta completa ali em 15 segundos do Stories do Instagram ou num vídeo de 10 minutos do YouTube. Entendeu? Então, o segundo passo é você se alimentar de um conteúdo sadio, de um conteúdo bom, mas de forma simples, de forma clara, de forma objetiva, para que você vá dissolvendo os nós. Então vamos voltar lá para a história da excomunhão, né? Então, quando você percebe que a excomunhão ela é dada como um remédio da igreja para casos muito graves, de pessoas que com plena consciência, com plena advertência, com pleno conhecimento do que estão fazendo e com ódio a Deus e com ódio à verdade, realizam certos atos. Com plena consciência, com pleno ódio a Deus e com pleno ódio à verdade. Acredita que você nunca teve isso, né? Não é por acidente que você fica excomungado. Então, quando eu digo para você, ô meu irmão, ô meu filho, minha filha, vou dar um exemplo. Você, com menos de 16 anos, para começo de conversa, você pode até matar o Papa, mas você não vai ser excomungado.
Porque as leis da igreja só valem para pessoas acima de 16 anos, as leis de excomunhão, né? Então você pode até matar o Papa, você não vai ser excomungado. Segunda coisa que eu digo, meu filho, minha filha, o seu pensamento não pode te excomungar. Eu duvidei da fé. Não, você não pode ser excomungado por pensamentos. Você só vai, preste atenção, ser excomungado por um ato deliberado, pensado, de ódio a Deus ou de ódio consciente à verdade da fé, rejeitando qualquer advertência das autoridades, dos irmãos, e você de fato faz aquilo, né? Uma profanação da Eucaristia consciente, peguei a hóstia, joguei no chão, né? Peguei a hóstia, dei para um animal, isso já aconteceu, né? A pessoa pegou a hóstia, negócio de comungar na mão, né? Pegou a hóstia e deu para o cachorro. Né? E foi um escândalo, alguns anos atrás aqui no Brasil. Isso dói no nosso coração, dói muito no nosso coração. Mas se a pessoa faz aquilo por ódio à Eucaristia, por desprezo à Eucaristia, por ódio a Deus, por ódio à verdade da fé, claro que aquilo ali merece um castigo de correção, o mais grave castigo de correção da igreja, que é a excomunhão. Então veja, quando eu explico de forma simples, de forma clara para você, que não tem possibilidade de você ter sido excomungado, e você aceita a minha explicação, é porque você reconhece a minha sinceridade, você reconhece também que eu estudei, que eu tenho autoridade para te explicar isso, então pronto, dissolveu esse nó da sua cabeça. Né? O demônio pode até te tentar, mas você lembra do que eu falei, e aquela lembrança daquela luz da razão que eu te iluminei, aquilo vai ser um escudo. O demônio vai dizer, você está excomungado. Aí você lembra, não, o Padre Leonardo falou isso. Bate. Oh, não, mas você pensou. Não, mas o Padre Leonardo disse que o pensamento não pode. Bate de novo. Entendeu? Não é que você não vai ser tentado no escrúpulo, mas você vai ter aquela luz da razão que eu te dei, que vai bater e vai impedir que aquilo te leve à angústia, que te leve a duvidar da confissão, que te leve a se afastar da oração, se afastar da comunhão, em última instância, se afastar de Deus. Então, para acabar, vamos revisar quais são os passos que você tem que fazer. Primeiro, reconhecer que você tem um problema e que você precisa lutar para se livrar deste problema, que não é uma brincadeira, que não é uma coisa que eu posso simplesmente levar como fazendo parte de mim mesmo. Eu sou assim, não tem jeito, já tentei de tudo. Não, você tem que lutar contra os escrúpulos. Segundo passo, achar alguém que você confie e que realmente possa lhe estender a mão e te levar pelo caminho correto, te desviar dos caminhos errados. Terceiro passo, esta pessoa ou esta instrução que você vai receber desta pessoa vai lhe levar, e você precisa absorver isto como uma luz da sua razão. A sua razão precisa ser iluminada. Com estudos profundos de teologia? Não. Com coisas simples que possam dissolver os nós. Existem vários nós dos escrúpulos, os nós dos sacramentos inválidos, os nós do medo de ser excomungado, do medo de ir para o inferno, do que eu fiz no passado e que eu agora vi que é pecado, enfim, dos pensamentos de blasfêmia, né? Dos pensamentos recorrentes, daquilo que fica na sua cabeça remoendo. Então esses nós, eles precisam ser dissolvidos, e dissolvidos com uma explicação simples e clara. Bom, algumas pessoas estão me perguntando, mas padre, eu quero tudo isso, né? E talvez vocês saibam, eu tenho um programa a respeito disso. E eu vou falar sobre isso depois, amanhã. Eu quero agora, neste tempo, que eu sei que é curto, não posso aqui lhe prender horas e horas, né? Mas eu quero dar o máximo de valor para você. Eu quero que você aproveite essa semana, eu quero que você saia dessa semana com uma convicção de que você pode se livrar dos escrúpulos e com o caminho para sair deles. Na próxima aula, eu vou lhe dar as principais dicas onde você, colocando em prática estas dicas, você pode sim ficar livre dos escrúpulos. Hoje eu lhe mostrei o caminho, o passo a passo, o reconhecimento, né? O ter
alguém que te estenda a mão e que te leve no caminho, e o ser formado, bem formado com a luz da razão, em conceitos simples, né? Para que você vá dissolvendo esses nós, mas de maneira muito simples. E, claro, muito simples não quer dizer uma maneira sem profundidade, tem que ter profundidade, tem que ter lógica, tem que ser baseado no catecismo, na doutrina da igreja. Por isso tem que ser uma pessoa de confiança, por isso tem que ser uma pessoa que você saiba que é fiel à Santa Igreja, que é fiel à doutrina de Cristo, claro, né? Mas você tem que acolher aquele ensinamento como uma ordem para você. Você precisa obedecer, você precisa submeter a sua consciência, pelo menos na primeira etapa, você precisa submeter a sua consciência ao juízo de alguém mais experiente, e de modo muito especial que este alguém seja um sacerdote. Então, o que é que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula eu vou lhe dar as dicas preciosas, vou lhe dar o ouro para você, né? Como você pode colocar em prática aquelas dicas e você pode já imediatamente, a partir da próxima aula, colocando em prática aquelas dicas, você pode já sentir o efeito na sua alma da cura dos escrúpulos. Claro que existem inúmeros nós, né? Existem talvez dúvidas cruéis que você tem no seu coração, e eu quero muito que você coloque essas dúvidas aqui. Eu quero ler, eu quero responder essas dúvidas. Como eu falei para você, esta semana eu quero me dedicar a isso. Todo o tempo que eu tiver essa semana vai ser para ler e responder, na medida do possível, as perguntas que você colocar aqui. E você, talvez, ao colocar as perguntas, você vai externar esses nós que precisam ser dissolvidos. E talvez você esteja me perguntando, padre, mas como eu faço para aprofundar isso que o Senhor está dando, né? Existe algum método, algum processo? Sim, eu tenho, mas eu não quero falar sobre isso agora, porque eu quero que você aproveite esses dias da melhor forma possível, tá bom? Então, conto com você. Eu espero que você esteja entendendo, que você esteja absorvendo este conteúdo que eu estou lhe dando, que isso esteja trazendo para você a esperança, de fato, de sair deste emaranhado que é a consciência escrupulosa. Olha, eu sei que você pode estar pensando assim, padre, mas tá bom, eu entendi o que o senhor disse, mas isso não é para mim. Eu não consigo, porque o Senhor não me conhece. Os meus escrúpulos são muito antigos, os meus escrúpulos são muito difíceis. Se o Senhor me disser uma verdade, se o Senhor me ensinar, mesmo assim, a minha mente vai continuar insistindo. Eu não tenho como lhe convencer, a não ser lhe dando um testemunho. Eu já dei o meu testemunho, eu já lhe disse como eu consegui sair dos escrúpulos, mas eu vou lhe deixar aqui, se você tiver um pouquinho mais de paciência, eu vou lhe deixar aqui, depois que eu terminar, um outro testemunho, né, o testemunho de alguém que, como você, conseguiu se libertar dos escrúpulos, que, com a minha ajuda, conseguiu fazer isto, tá bom? Então eu peço que você assista esse testemunho, que você faça esta obra também de evangelização. Vou deixar aqui o link, você pode compartilhar com outras pessoas no grupo do WhatsApp, você pode convidar os seus amigos, convidar as pessoas a virem participar dessa semana. Se você não assistiu o vídeo anterior, você assiste, mas amanhã vai ser muito importante, porque amanhã eu vou dar essas dicas preciosas, né? Eu vou lhe dar aqui as pepitas, né, que você pode pegar e você pode usar imediatamente na sua vida, tá bom? Então, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, que são muitos, né, por tantos comentários, tenho gostado de ver. Coloque aqui o seu comentário, coloque aqui a sua pergunta, que eu vou ficar muito feliz de responder. E amanhã eu vou falar mais sobre como a gente vai poder aprofundar, onde você vai poder dar continuidade a esse assunto, né, onde você vai poder aprofundar e descer cada vez mais nesse caminho que eu expliquei para você. Então, lhe aguardo no próximo vídeo. Bom dia, meu nome é Nádia, Padre Leonardo.
Eu tô gravando esse vídeo, primeiramente para agradecer por todos os vídeos que o senhor disponibiliza lá no YouTube, né, de forma gratuita, para que a gente consiga ter acesso, né, à doutrina católica, que por sinal são muito esclarecedores. E aqui nesse vídeo eu queria compartilhar um pouquinho, de forma rápida, como isso mudou a minha vida. Na verdade, eu nem sabia o que era escrúpulos, né? Eu não tinha nem noção do que era e nem que eu tinha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô vindo aqui para dar um testemunho, complementando o que eu falei no último áudio, com relação ao curso do Padre Leonardo, que eu sentia muito pesado os escrúpulos, né? Uma angústia de todos os dias achar que estava pecando mortalmente, que estava desagradando a Deus nas mínimas coisas, e essas mínimas coisas eram apenas imperfeições ou, no máximo, pecados veniais. E fazia listas enormes de pecados e pecados inventados, tá? Né? Ou que eu estava desenvolvendo escrúpulos. E foi através dos seus vídeos que me deu essa curiosidade e, na verdade, esperança, né? Porque eu sabia que tinha algo de errado comigo em relação ao que eu sentia, né? Era algo que me escravizava, vamos dizer assim. Não é algo que eu sentia alívio, né? E quando você está em Deus, meio que não combina, né? Não encaixa, tipo, você se sentir escrava sendo uma pessoa que quer seguir a Deus. Não, são palavras totalmente que não se encaixam, na verdade. Por conta dos meus escrúpulos, eu via coisa que não existia. E cheguei quase até a usar um caderno inteiro, só para ficar anotando listas de pecados. Mas quando o Padre Leonardo ele lançou o curso dele, de consciência sadia, eu comprei porque eu cansei de ter isso, cansei de ter os escrúpulos. Porque não estava dando para levar uma vida assim. E o curso ele me ajudou bastante a superar os escrúpulos. O Padre Leonardo ele é muito bom na explicação. Ele vai didaticamente explicando a consciência, como usar a consciência, os escrúpulos mais comuns. E isso tem me ajudado a ter um caminho mais saudável, né, na igreja e em busca da santidade. Obrigado, Padre Leonardo. Só tenho a agradecer.